Deus mesmo lá em casa, deixava lá isso.
Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. E estamos com as crianças e queríamos começar de uma maneira diferente. Antes de nós cantarmos a primeira música, eu queria pedir a Sofia que pudesse fazer uma oração, adorando o nome do Senhor. As crianças fazem parte desse processo de adoração. Isso é maravilhoso. E nós queremos adorar o nosso Deus através dessas crianças da nossa igreja. Por favor, Sofia. Senhor Deus, obrigada por esse dia, por tudo que o Senhor nos dá, nos abençoa, nos livra de todo mal. Obrigada porque o Senhor é bom e o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. Que esse domingo seja um dia para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Amém. E é assim que nós queremos começar este louvor. Te convido a ficar em pé para adorarmos ao Senhor, aqueles que puderem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, vamos declarar. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não. Amém, glórias a Jesus. E sem Ele, de verdade, não dá para a gente viver, né? Até porque Ele mesmo disse: sem mim vocês não podem fazer nada, nem mesmo cultuá-lo. É pelo Espírito Santo do Senhor que nos move nessa adoração e nesse louvor. É por isso que nós estamos aqui com muita alegria. E é bem verdade isso que o presbítero Sidney falou. Nós estamos felizes pelas crianças estarem aqui. E as crianças fazem parte da igreja, da liturgia, do momento cultico, como família de Deus, e é por isso que nós nos alegramos. E estimule seus filhos a estarem aqui também. Eu tenho certeza que a liderança do departamento infantil está de braços abertos para receber todos eles, todos vocês. E a gente criar gosto no coração de nossos filhos, porque ensinar a criança no caminho em que deve andar crie gosto nos seus filhos, para que eles andem no caminho que devem andar. Parabéns,
aos líderes, parabéns principalmente às crianças que aqui estão louvando ao Senhor e a todas as demais que fazem parte desta igreja. Já oramos, oração maravilhosa da Sofia, e nós, de fato, concordamos com essa oração, pedindo ao Senhor que se faça presente aqui em nosso meio, e principalmente no nosso coração, nos dando esse desejo, essa vontade de o glorificar e de o servir com toda alegria. E é por isso que o Salmo 103, que vou ler agora, pelo que peço que você acompanhe esta leitura, Salmo 103, eu lerei os 14 primeiros versículos, e diz assim a palavra do Senhor, que está aqui projetado para que você então acompanhe comigo esta leitura maravilhosa que fala exatamente disso, do reconhecimento de quem Deus é, e por isso nós devemos o bendizer. Diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Estamos diante desse Deus maravilhoso, que assim nos assiste, que assim nos atende, que assim nos socorre, que assim está sempre do nosso lado. E isso, conhecendo quem somos, pecadores, pó, como Ele sempre se lembra e nos faz lembrar, mesmo assim, Ele nos ama profundamente e Ele deposita sobre nós, nesta manhã, a sua graça maravilhosa e a sua misericórdia. Por isso, nós vamos continuar o bendizendo, nós vamos continuar o louvando, nós vamos continuar o exaltando, dando a Ele toda a nossa honra, toda a nossa glória e todo o nosso louvor, pelo que Ele tem feito, mas principalmente por quem Ele é. Então eu chamo vocês, convoco vocês, povo de Deus, igreja de Deus, para assim, com esta alegria que nós iniciamos, eu fiquei assim, já grato a Deus pelas palmas tão firmes que nós batemos nessa canção. Vamos continuar assim, com essa alegria maravilhosa, prestando e servindo culto ao Senhor, com todo nosso coração, da forma como Ele merece e da forma como Ele requer. Afinal de contas, Ele é Deus. Vamos louvá-lo. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos declarar que nada vai nos separar desse amor maravilhoso do nosso Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
parar. Teu amor não falha. Não é fácil não, hein? Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O Senhor faz tudo coopere para o bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia, nosso Deus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não falha. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Nós falhamos, nós somos falhos. Mas mesmo nós sendo falhos, nós podemos colocar diante do nosso Deus e falar: Senhor, perdoa porque eu falhei. E sabe o que acontece nessas horas? O amor do Senhor não falha. Ele está olhando para cada um de nós. E é por isso que nós exaltamos o nome do Senhor nesta manhã. Ele é o nosso Deus maravilhoso. Ele é o Deus que se manifesta a cada um de nós. Ele é o Deus que preenche nosso lugar, o nosso vazio, está sempre conosco. Como não adorar esse Deus? Como não exaltar esse Deus? É o que fazemos nesta manhã. Exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Mais uma vez, te exaltamos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem terá contra o braço forte do Senhor? Quem medirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Já a palavra de vitória já foi liberada a nós. Já a palavra de vitória já foi liberada a nós. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus,
palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém, meus queridos. Está difícil? Está difícil? A palavra de vitória foi liberada. O Senhor tem a vitória para cada um de nós. Nós que muitas vezes não entendemos a forma como ela vem, mas nós somos vitoriosos no Senhor Jesus. As circunstâncias que nos pegam de surpresa, muitas vezes são surpresas para nós. Para Deus não, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle das nossas vidas, amém? Ele cuida de nós com um carinho muito grande. O Deus que é dono do universo, Deus que formou tudo e todos, mas Ele se digna a olhar para cada um de nós com carinho, com cuidado, com zelo. Nós vamos cantar essa música dizendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Enquanto nós cantamos, nós temos a oportunidade também, em um momento de louvor, de entregarmos nossos dízimos e as nossas ofertas. É um processo de aprendizado, é um processo pedagógico, é um processo onde nós nos colocamos diante do Senhor, falando: Senhor, tudo que temos é do Senhor. O que nós fazemos aqui ao entregar nossos dízimos e ofertas é apenas uma parte do reconhecimento, porque nós retribuímos ao Senhor, demonstrando que tudo que temos e tudo que somos é do Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Aleluia. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou
você lembrasse de algo muito importante. Deus não precisa de nada. Deus é suficiente em si mesmo. Deus é soberano. Ele não tem necessidade de coisa alguma. Não tem dependência. É livre. Não tem nada daquilo que a gente, nesse dia, nós sentimos necessidade. Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Lembre-se disso. Nós precisamos muito dele. E é impressionante, porque apesar de termos um Deus assim, que é satisfeito em si mesmo, Ele nos criou, nos amou, nos sustenta, cuida de nós todos os dias. E como se isso não bastasse, Ele provou o seu amor para conosco, nos livrando do inferno, tendo seu Filho Jesus unigênito, Deus também eterno, o próprio Deus encarnado, se entregue, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e assim nos oferece uma vida plena, abundante, sem necessidade mais alguma na eternidade. Que Deus é esse? Digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso reconhecimento, digno da nossa gratidão por tudo isso que nós cantamos. E é por isso que nesta hora, nesse momento de adoração, nesse momento de reconhecimento, nós vamos orar. Eu quero pedir ao nosso irmão diácono Jairo que faça essa oração. Eu também quero pedir à nossa irmã Gilce, nossa irmã Gigi, também que faça essa oração logo após a oração do diácono Jairo. Eu quero pedir a vocês que levantem a mão para que o microfone chegue até vocês. Eu quero pedir que vocês aguardem o microfone chegar para que também nossos irmãos que estão conectados online possam ouvir as orações de vocês, as quais nós vamos concordar, nós vamos orar, nós vamos clamar. Então acompanhe e glorifique a Deus com as orações que nossos irmãos irão fazer nessa hora, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, o quanto nosso coração se alegra estar diante da presença do Senhor, estar diante do Teu senhorio, da Tua grandeza, do Teu poder. Obrigado. O quanto nos alegramos em poder abrir os nossos lábios e cantar louvores ao Teu nome, te exaltar, Senhor, reconhecendo seja o nome do Senhor. O quanto Tu és tremendo, Senhor, nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Fazemos, ó Deus, as palavras dos Teus servos, Senhor, quando disse: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? E essa é a razão de nós estarmos aqui, porque entendemos que só diante da presença do Senhor nós nos encontramos, nós nos realizamos, nós entendemos realmente o verdadeiro sentido da vida, porque o Senhor é a nossa existência, o Senhor é a razão da nossa vida. Amém. Obrigado. Obrigado, Senhor, Louvado por seja esta manhã que o Senhor nos concede, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de ofertar culto de louvor e adoração. Aleluia. Porque somente a Ti reconhecemos que somos devedores. Suplicamos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, de sorte que ao sairmos daqui estejamos certos de que fomos enriquecidos pela Tua palavra. Ó Deus, dá-nos um coração disponível. Amém. Para entender qual seja a Tua boa e agradável vontade, Senhor. Amém, nos faz, Senhor, ver, enxergar os Teus propósitos, ó Deus, nas nossas vidas, e assim caminharmos, ó Deus, segundo
a tua vontade. Te louvamos, ó Deus, pela vida da tua igreja, do teu povo, que aqui se reúne, Senhor, com um firme propósito de adoração, de exaltação. Amém. Ó Senhor, como é grande, como é maravilhoso, como é tremendo estarmos diante do Senhor e poder abrir os nossos lábios, Senhor, e te adorar. Ó Deus, que essa alegria ela perdure no nosso coração. Amém. Por toda a nossa existência, por toda a eternidade, Senhor, por todo o tempo que o Senhor assim nos permitir aqui viver. Que possamos amar o teu reino, amar a tua casa, amar, Senhor, este lugar, porque este não é outro lugar senão a casa do Senhor, lugar separado, santo, ó Deus, para o louvor e a exaltação do teu nome. Ministra ao teu servo, Senhor, pastora da tua igreja, a tua palavra, para que ao ouvirmos, Senhor, possamos entendê-la e escondê-la no nosso coração, certo de que seremos visitados pelo teu Espírito, ó Deus, nos ensinando, nos orientando, ministrando a nossa vida, e a nossa alegria continue por todo o dia de hoje, Senhor, diante da tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, recebe no alto da tua glória a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações e nas nossas fraquezas, e nos ajuda a alcançar o padrão de vida que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Amém. Essa é a nossa oração no precioso e doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Nossa irmã Gilce, por favor, levante a mão para o microfone chegar até. Isso. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, por esta manhã. Obrigado, que o Senhor Jesus. nos concedeste, ó Deus, estar na tua presença. Ó Deus, nós te agradecemos pelas inúmeras bênçãos que temos recebido do Senhor. Ó Deus, aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, que foi levado a Ti neste momento, Deus, pelos nossos irmãos, pela boca dessas crianças, obrigado, ó Deus, Jesus. que o aceite, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor continue conosco neste culto. Amém. Abra, Senhor, os nossos corações, ó Deus, para ouvir, entender, ó Deus, a Tua palavra e praticá-la, ó Deus. Não ficar só guardado, ó Deus, nos nossos corações, mas possamos, ó Deus, transmiti-las àqueles que ainda não Te conhecem. Te louvamos, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dos nossos irmãos, aqueles, ó Deus, que não puderam estar aqui conosco nesta manhã, mas nós Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem dado a cada um de nós, dado aos enfermos da Tua casa. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, ó Deus, o Teu santo nome, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de cura, um Deus de libertação, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por esta manhã. Obrigado, perdoa, Jesus, nossos pecados. Abra, Senhor, nossos corações para estarmos atentos e obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podeis sentar, queridos, enquanto o pastor Júlio se prepara para nos trazer a mensagem, concluindo assim a sua série de mensagens a respeito das cartas ao povo de Deus, carta à igreja de Deus, baseado no livro do Apocalipse. Eu quero, nesta hora, pedir a você que está nos visitando pela primeira, segunda e terceira vez, ou você que está conosco aqui, nos trazendo essa alegria, que você faça apenas um sinal para que a gente possa ou cumprimentar alguém que está aqui pela primeira, segunda vez, alguém aqui em nossa igreja, alguém que esteja nos visitando. Obrigado, meu querido, por sua vinda. Túlio, seja muito bem-vindo, Túlio. Muito obrigado aí por você estar com a gente. O Túlio é filho do nosso irmão presbítero Edson e da nossa irmã Maria Aparecida. Muito obrigado também por vocês estarem aqui conosco. Deus abençoe muito vocês. Também é um prazer imenso os receber aqui. Fiquem muito à vontade, todos vocês, porque esta casa, como nós ouvimos na oração do diácono Jário, esta casa não é outra casa senão
a casa de Deus, a casa do nosso Pai. E Ele está entre nós. Muito obrigado por suas presenças. Antes da palavra do pastor Júlio, eu quero orar. Eu quero orar pedindo ao Senhor que tenha misericórdia daquele povo lá em Petrópolis. Aquele povo, a nossa igreja já enviou doação para aquela comunidade de fé ali, nossos co-irmãos ali na igreja presbiteriana em Petrópolis, para auxiliar também ali naquela situação tão trágica, tão difícil, pela qual aqueles nossos irmãos, amigos, parentes, queridos, pessoas têm passado ali naquela localidade. Para quem conhece o Rio de Janeiro, para quem já caminhou ali na cidade de Petrópolis, sabe como é difícil a realidade da infraestrutura, bem como da topografia daquela região. E somente a misericórdia de Deus para poder, de fato, ajudar a amenizar o sofrimento e a dor. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós queremos Te glorificar, Te bendizer, também, ó Pai, pelas ofertas que foram trazidas aqui no Teu altar e que já são, ó Deus, encaminhadas à Tua igreja por outros meios também. Nós queremos Te glorificar pela liberalidade dos Teus filhos, pela fidelidade dos nossos irmãos, pela, ó Deus, consciência do Teu povo, que nós fazemos isso por gratidão, nós fazemos isso porque o Senhor já tem nos abençoado e tem nos suprido, e que nada tem nos faltado, e é nesse reconhecimento que a gente retribui ao Senhor um pouco daquilo que o Senhor mesmo já tem nos dado. Por isso, ó Pai, nós Te bendizemos e Te glorificamos. E agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque esses recursos também servem, ó Deus, para situações como estas, ó Pai, que infelizmente nós passamos aqui neste mundo, as intempéries, as dificuldades da vida, as tragédias, e nós pedimos ao Senhor, ó Pai, agora, que todos os recursos que estão chegando ali naquela igreja, a igreja presbiteriana em Petrópolis, que possam estar, ó Deus, sendo usados para a glória do Teu nome, para a dignidade daqueles que sofrem, ó Deus, para amenizar o sofrimento, para trazer, ó Deus, ali alento, ó Deus, um pouco, ó Deus, de alegria a corações tão entristecidos pelas circunstâncias pelas quais estão passando. Deus, que o Teu nome seja em tudo glorificado, que, ó Deus, que a bondade do Senhor seja vista, não apenas por aquilo que o Senhor faz a nós aqui neste mundo, ó Pai, ou pela não dificuldades pelas quais venhamos a passar, mas que a bondade do Senhor seja sempre, ó Deus, vista, e que esta convicção desta bondade do Senhor jamais se afaste do nosso coração, e ela é demonstrada unicamente na cruz. Na cruz nós temos o clímax da Tua bondade, nós temos ali na cruz, ó Deus, o grande amor do Senhor, ó Deus, a grande bondade do Senhor, que os nossos corações jamais tenham dúvida da bondade do Senhor e do quanto o Senhor realmente é bom. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos ao Senhor que o Senhor intervenha com poder e autoridade sobre aquele local e faça resplandecer o Teu rosto e traga paz àquele povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Júlio. Graças e paz, queridos, a todos um bom dia. Como disse o nosso pastor Josias, hoje nós encerramos a série de mensagens, cartas ao povo de Deus, um chamado para ouvirmos o Espírito de Deus, e encerramos hoje com a igreja de Laodiceia. E o tema que eu quero trabalhar com os irmãos, dentro do texto de Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22, pelo qual peço aos irmãos que abram suas Bíblias, Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, o tema a ser tratado nesta manhã será: o Espírito está falando. Apocalipse 3, de 14 a 22, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno,
não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como falei para os irmãos, o tema desta manhã será o Espírito está falando. E como o Espírito está falando, ele nos chama nesse texto, e eu quero apresentar pelo menos 5 chamados nesse texto. E o primeiro chamado nesse texto está nos seus primeiros versículos, na apresentação de Jesus, que é o chamado a conhecermos quem é Jesus. Mas antes vamos falar um pouquinho da cidade de Laodiceia. Laodiceia, ela foi fundada com o nome de Laodiceia por volta do ano 230 a.C., com Antíoco II, em homenagem à esposa dele. Antes o nome da cidade era dada ao deus que eles adoravam naquele lugar, que era o deus Zeus. O significado da cidade antiga era a cidade de Zeus. Quando Antíoco II ele toma conta daquela região da Lídia ali, do Império Lídio, ele batiza o nome da cidade, que outrora era a cidade de Zeus, com o nome de Laodiceia, em homenagem à sua esposa Laodice. 100 e poucos anos depois, o Império Romano toma conta daquela cidade e ele abre vias importantíssimas. E a cidade de Laodiceia se torna uma cidade de cruzamento ali. Ela entra é como se estivesse num entroncamento. E ela se torna então uma cidade muito importante, financeiramente falando, militarmente falando, e também textilmente. Era uma cidade que fabricava uma lã preta muito bonita. E ela exportava essa lã e fazia roupas preciosas com essa lã. E por fim, na cidade de Laodiceia foi descoberto uma pedra, que eles chamam de pedra frígia, que a partir do pó dessa pedra eles faziam um colírio muito importante, que era um colírio e também misturava com óleo e um unguento para doenças infecciosas, tanto nos olhos quanto nos ouvidos. E Laodiceia ficou muito conhecida por isso. E ela ficou muito rica, por conta dessas preciosidades que haviam lá. Se tornou um polo têxtil, se tornou um polo de medicina, se tornou um polo econômico, militar. Era então a cidade mais importante da região, quando se trata era a cidade mais rica, mais importante ali. E nesse processo o cristianismo entra lá, possivelmente com Epáfras, que foi um dos homens que caminhou com Paulo, e em Colossos, Paulo fala de Epáfras como aquele que vai dar continuidade ao trabalho naquela região, e ele vai a Laodiceia, e então planta essa igreja, que se torna a igreja que nós então ouvimos agora na leitura. Essa igreja dos tempos de João, já não dos tempos de Paulo mais, é a segunda geração de cristãos ali. A igreja já tinha sido plantada há mais de 40 anos. Há cerca de 40 anos, na verdade. Nós estamos aqui no ano 96 depois de Cristo. E essa cidade, que se encontrava entre 2 importantes cidades também, que vai fazer toda a diferença para nós no texto que nós vamos analisar, ela se encontrava entre Hierápolis e Colossos. E essas 2 cidades em que ela estava bem no meio, uma era conhecida pelas suas fontes termais, que era Hierápolis, que tinham fontes termais que eram medicinais, e Colossos, que tinham águas muito geladas. E entre essas 2 cidades tinha Laodiceia. O que fazia Laodiceia, por exemplo, ter uma propriedade na água, que ela era morna e carregada de um tipo de sal
que gerava náuseas nas pessoas. E nesse processo, Jesus fala para João e diz: fale à igreja de Laodiceia que eu tenho algumas coisas para conversar. E então Jesus se apresenta. O Espírito Santo de Deus nos chama a conhecermos quem é Jesus. E nesse texto, Jesus é apresentado como o Amém, a testemunha fiel, verdadeiro, soberano da criação. E duas verdades são apontadas nesse chamado. A primeira verdade é que Jesus, ele é revelado como o Senhor de palavras fiéis e eternas. A expressão o Amém está ligada a Isaías, capítulo 65, onde apresenta Deus como o Amém, como o Deus verdadeiro. E aqui, verdadeiro não é aquele que não tem, que é contra a falsidade. Aqui, o verdadeiro é aquele que tem a base dele. A partir dele tudo é verdade. Então é aquele que não pode mentir. É aquele que não pode ser infiel. Por isso nós conhecemos o texto que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Deus é imutável. Tenho estudado isso com as minhas filhas em casa, os atributos incomunicáveis de Deus. E esse Deus imutável, ele se apresenta também, ele é imutável em suas verdades, ele é imutável no seu amor, ele é imutável em todos os seus propósitos. Esse Deus é imutável. E Jesus Cristo é apresentado aqui como esse Senhor de palavras fiéis e eternas. Tudo pode passar, mas a minha palavra não vai passar. Mas a palavra de Deus não vai passar, porque ela é eterna. E com base nessas promessas eternas, o Deus que fez uma aliança com o seu povo, e que essa aliança é inquebrável. Inquebrável porque ela foi sustentada diante da ideia do Messias, inquebrável porque ela foi marcada pelo Messias, e o apóstolo Paulo diz isso. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque ele foi firmado, porque ele foi aliançado, porque ele foi carimbado em Cristo Jesus. Então, o chamado do Espírito para nós de conhecermos Jesus é conhecermos quem Ele é, e Ele é esse que não pode falhar, Ele é este que não pode mentir, este é aquele, Ele na verdade é este que não pode ser infiel, porque dentro dele, a plena santidade, a plena verdade, Ele é a base de todas as verdades. Por isso, nós cristãos cremos que a verdade não é um conceito, é uma pessoa, e essa pessoa disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E sim, cremos em verdades absolutas, porque o nosso Deus é pleno e absoluto, e por meio dele nós vivemos a verdade. E ele diz: eu sou aquele em que Deus atribui o amém em tudo que ele faz. Todas as alianças que Deus fez, ele podia dizer amém, assim seja, porque ele falava em nome dele mesmo. Porque as alianças de Deus e as promessas de Deus, elas são unilaterais, elas não dependem de nós. Ele decidiu, ele buscou, ele pagou o preço. Lá na frente a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade humana, mas até agora nós precisamos entender que Jesus Cristo, que o Espírito nos chama a conhecer o Jesus, que é essa expressão, que é o assim seja de Deus. E ele usa palavras sinônimos aqui, a testemunha fiel e verdadeira, são sinônimos dessa ideia do amém, porque ele continua dizendo, verdade aqui não é o oposto de falsidade, mas é a fonte de confiança, a fonte de onde saiu isso aí. E como Deus é o Deus da verdade, o seu Filho, a mesma essência, nós vimos em outras cartas, o infinito Deus homem, como essência de Deus, ele também não pode ser diferente do seu Pai, porque ele também é Deus. Ele, o Pai e o Espírito que nos chama a conhecer Jesus Cristo hoje, a Trindade excelsa e augusta, mesma essência, que subsiste um mesmo Deus. Se isso deu um nó na sua cabeça, depois você vai na EBD, a gente conversa melhor sobre isso. Escola Bíblica Dominical é muito importante por isso, queridos, para que doutrinas essenciais sejam trabalhadas no nosso coração e aperfeiçoadas na nossa fala, na nossa mente. Fica o convite, não deixe de participar da EBD. Já fiz propaganda da EBD, vamos continuar o texto. Chamado a conhecer Jesus, porque Ele é a origem. O Espírito nos chama a conhecer aquele que é a origem de toda a criação. O apóstolo João escreve o livro de Apocalipse, mas também escreve o Evangelho de João. E no Evangelho ele diz que o verbo
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele está falando da palavra encarnada de Deus, quando ele vai dizer lá em João 1,14, e o Verbo se fez carne. Mas antes de dizer da encarnação, ele fala dessa genealogia eterna de Deus, de Cristo. Aqui quando fala que ele é o soberano da criação de Deus, em outras traduções vai dizer que ele é o princípio da criação, e muitos teólogos traduzem isso de forma muito errada, ou interpretam de forma errada a ideia do princípio como se ele fosse o primeiro criado. Não. A ideia do texto aqui apresentado para nós é que ele é a origem de toda a criação. Por isso, na NVI, a gente tem essa tradução soberano, porque ele é o rei de toda a criação. Toda vez que eu leio esse texto e leio Gênesis, eu só consigo lembrar das Crônicas de Nárnia, o Sobrinho do Mago, o primeiro livro, quando Aslan cria Nárnia. E ao som de sua voz, numa melodia, num concerto maravilhoso, ele então cria todas as coisas, e eu penso na criação dessa mesma forma. O Deus que diz, que fala, é o Deus que entoou essa canção maravilhosa da criação, e por meio de Cristo Jesus. Os filósofos, Heráclito dizia que o Logos era uma energia que saía dos deuses e controlava o caos. Platão falou do Logos, e agora João, no seu evangelho, ele vai dizer que o Logos não era só uma energia, que o Logos não era só um sustentador do caos, o Logos é Deus, e esse Deus se fez carne. E aqui o texto nos mostra que nós somos chamados pelo Espírito a conhecer o Jesus, que é a origem de tudo, queridos. Se ele é a origem de toda a criação, ele também tem toda a autoridade sobre essa criação. Ele é o soberano desta criação. Ele reina absoluto sobre essa criação. Então isso é para nós um motivo de muita esperança, de muita alegria, porque o nosso Deus não é pego de surpresa em nada, e nada está fora do seu controle. Já citei aqui essa frase de Abraham Kuyper, que dizia que não há um centímetro no mundo que Deus não possa dizer que seja dele. Tudo é de Deus. Cada centímetro do mundo, cada minuto da nossa história, cada célula do nosso corpo, sabe, cada pensamento da nossa mente, pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, é porque Ele é a origem de todas as coisas, e a origem de todas as coisas é o Amém. É a testemunha fiel e verdadeira, é o soberano de toda a criação, que é Jesus Cristo. E é bonito em João capítulo 1, como João apresenta esse verbo. Ele diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e por meio dele, todas as coisas foram criadas, e por meio dele, tudo é sustentado. Olha que coisa legal, queridos. O nosso Deus, o Deus que nós cremos, o Deus das Sagradas Escrituras, é esse Deus maravilhoso, que é a nossa fonte de vida, e que tudo está sob o controle e a égide dele. E isso em Apocalipse deve ser muito importante, porque nos capítulos posteriores, 5 em diante, nós veremos esse rei sentado no trono, com o livro da vida nas mãos, abrindo os selos e dizendo: eu tenho autoridade. Nós veremos os reis e soberanos se prostrando diante do soberano das nações. E Jesus Cristo então é chamado aqui pelo Espírito, como esse, que é a origem de toda a criação. E nós somos chamados a crermos profundamente nesse Jesus. Volto a falar, Jesus não era um psicólogo, o maior psicólogo do mundo, ele não era o maior administrador da criação, ele não era o maior administrador, ele não era o maior coach. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o servo sofredor, ele é o Cordeiro, ele é o Leão, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. E é com base nisso que nós abrimos essa conversa. O Espírito abre essa conversa para nós e nos chama a conhecermos Jesus. O texto continua dizendo o seguinte, que conheço suas obras, verso 2 em diante, ou verso 15 em diante. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Como eu disse, a cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima. Era uma cidade que era um polo
medicinal, era um polo farmacêutico, era um polo têxtil, era um polo bancário, administrativo, era um polo militar. E como uma cidade tão importante dessa, essa segunda geração cresceu. E se nós formos olhar o texto aqui, essa cidade não é combatida por nenhuma heresia. Ela não tem os nicolaítas, ela não tem Jezabel, ela não tem os balaquitas, ela não tem os balaonitas, ela não tem nenhum tipo de heresia. Ela não é chamada a voltar ao primeiro amor. Ela, na verdade, é uma igreja que vive naquela perspectiva: o copo está meio cheio ou meio vazio. E quando se trata do cristianismo, quando se trata do evangelho ser igreja, não tem essa visão do copo meio cheio, do copo meio vazio. Ou o copo está transbordando, ou o copo está vazio. Falta alguma coisa. Já vimos isso, porque para Deus não tem interesse em 99,9999% de nossas vidas. Ele tem interesse em 100%. Ou é 100% ou não é nada. Aquela ideia de quem quase viveu está morto. A porta está quase fechada. Não, está quase fechada, está aberta. Se você entrar no seu carro e deixar a sua porta quase fechada, você corre o risco de, numa dessas curvas, ver alguém voando do seu carro. Por que você tranca as portas do seu carro? Por que você afere a porta do seu carro para ver se ela está fechada? Porque uma porta quase fechada é uma porta aberta, ela é um risco. A mesma coisa na sua casa. Por que você deixa o seu portão fechado? Por que você deixa as portas e janelas da sua casa fechadas? Porque um portão quase fechado, ele está aberto e você está vulnerável para que ladrão, pessoas possam invadir a sua casa. Nessa mesma visão, Laodiceia era uma igreja que era indiferente com tudo. E o segundo chamado para mim e para você nessa manhã é que nós precisamos aprender a nos identificar como igreja. E o que é que identificar como igreja significa aqui? É uma igreja, nós precisamos ver se nós não somos uma igreja totalmente aculturada como era a igreja de Laodiceia. Laodiceia entrou dentro do marasmo espiritual, da mediocridade espiritual. Era uma igreja rica, não era perseguida, não tinha sinagoga de Satanás, não tinha perseguição. Era uma igreja que não fazia diferença no lugar e que abraçava todos os valores da cidade de Laodiceia e vivia dessa forma. E o chamado do Espírito para nós é vermos e nos identificarmos como igreja para sabermos se a nossa percepção também não é errônea de nós mesmos. Onde eles diziam: nós somos ricos, abastados, e Jesus diz: vocês são pobres, cegos, nus, dignos de compaixão. E ele usa expressões aqui muito importantes. A questão de serem miseráveis, ele está falando do mendigo. Digno de compaixão é porque esse chamado, embora Jesus Cristo vai puxar a orelha de Laodiceia, e ele vai puxar a orelha de Laodiceia, porque ele diz: vocês não são nem quentes nem frios. E ele está querendo fazer um contraponto de Herápolis e Colossos. Uma cidade que tem águas termais e uma cidade que tem águas geladas, e no meio você tem uma cidade que as águas são mornas e que tem estratos nessas águas que trazem náusea aos moradores dali. E nessa visão ele fala: olha, vocês estão assim, mas isso moveu meu coração. Isso traz, vocês são dignos de que as entranhas, e a palavra compaixão é literalmente as entranhas sendo movidas. E isso moveu, porque Jesus é o Senhor da igreja. Mesmo que a igreja esteja em pecado, mesmo que ela esteja sofrendo problemas, mesmo que ela seja uma igreja fiel, ela continua sendo a igreja do Senhor, e Ele continua amando, Ele continua tendo compaixão, e Ele continua vindo ao encontro para que Ele possa transformar a sua igreja. Por isso o Espírito nos chama a identificarmos a visão errônea de nós mesmos como igreja. Essa igreja achava que ela era espiritual, que ela estava abraçada por Jesus e que ela era uma igreja próspera espiritualmente porque ela era rica, porque ela não tinha perseguição, porque nela não tinham falsos profetas, mas ela tinha uma ortodoxia importante, ou seja, era uma igreja com uma teologia importante
visivelmente solidificada, mas a ortopraxia, ou seja, as ações dela eram péssimas. E não eram péssimas porque eram perversas, eram péssimas porque elas eram nulas. E aí Jesus Cristo deixa muito claro, vocês são pobres, vocês têm uma visão distorcida, porque não é a riqueza de vocês, não é o dinheiro, não é a prosperidade, não são os cargos que vocês ocupam na cidade, a influência que vocês, a influência política, econômica que vocês têm aí, mas é se o que vocês fazem tem Cristo. E é possível haver um cristianismo sem Cristo? A igreja de Laodiceia era uma igreja que tentou viver um cristianismo sem Cristo. Mas um cristianismo sem Cristo é só uma religião cheia de bons valores e moral, mas não tem vida. Porque o que gera vida na sociedade, nas pessoas, nos perdidos, são as nossas ações e a proclamação viva do Evangelho. Onde nós proclamamos o Evangelho de Cristo de forma apaixonada. E essa igreja falou assim, para quê? Um dia conversando com um pastor, ele falou assim, falando assim, pastor, vamos trabalhar, vamos pegar uma visão aí evangelística, discipulado, isso alguns bons anos atrás. Ele falou, não, Julião, o meu chamado aqui é assim, é revitalizar a igreja. E o que é revitalizar a igreja, pastor? Aqui, reforma, né? Construção. Eu falei, não, pastor, o seu chamado é para ser pastor, não é engenheiro não, arquiteto, design. É chamado diferente isso daí. Deus chama os caras para fazer isso. Chamou Eliabe Bezalel, sabe? Deu habilidade para Irão, lá de Tiro, para construir o templo. Ele chama pessoas para isso, mas o nosso chamado é pastoral. Como falamos na semana passada, é para nutrir os de dentro e alcançar os de fora. Esse é o nosso chamado. E aí, dentro dessa visão, nós precisamos olhar para nós como igreja. Primeiro, se nós não estamos totalmente secularizados e achando que os nossos cargos, os nossos filhos passarem concurso, passarem em ótimas universidades, os nossos filhos têm sido bem-sucedidos, mas os nossos filhos, eles têm vivido Jesus Cristo? E aí é uma pergunta muito importante, queridos, porque alguns anos atrás entrou uma onda de dizer assim, cara, não, você pode ser missionário onde você está. Porque a gente antes, na década de 80, 90, houve um boom de pessoas querendo ir para as missões transculturais. E aí a galera ia para a África era o local, era o território do momento. Depois começou a ter uma galera que estava indo para os árabes, para os muçulmanos. E de repente, já nos anos 2000, houve um arrefecimento porque entrou-se uma frase, você pode ser missionário onde você está. Você não precisa abrir mão de tudo, você pode ser missionário onde você está. É verdade, você não só pode, como deve, mas você tem sido missionário onde você está. Porque a igreja de Laodiceia entrou nessa onda, não, a gente pode ser missionário onde a gente está, mas o que é ser missionário? É entender que você tem um propósito, uma missão no lugar onde você está. E você tem vivido esse propósito, essa missão? E essa igreja não estava vivendo isso. Como muito das nossas gerações, hoje não tem vivido. Nós temos uma crise vocacional hoje. E oramos para que Deus derrame um avivamento, para que os nossos jovens, os nossos homens e mulheres, crianças e adolescentes se despertem a realmente serem missionários e missionais. Porque a igreja de Laodiceia entrou naquele esquema, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que Jesus Cristo falou assim, desse jeito não dá. Porque vocês não vivem vocês não são nem perversos, vocês não são nem fervorosos, é porque vocês estão nesse meio aí, vivendo um cristianismo medíocre. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. O terceiro chamado, e que nós vamos conversar nessa manhã, está nos versículos em que Cristo dá um conselho para eles. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo.
O terceiro chamado desse texto é para que nós possamos viver a graça. O conselho de Deus, o conselho de Cristo é: abrace a graça. Como? Abraçando o evangelho que é transformador. Compre de mim ouro refinado no fogo. Ele está dando alusão a Isaías 55, aquele banquete: compre de graça vinho, leite. Em Isaías 55 há uma coisa: como é que você compra de graça? A mesma coisa é aqui. O que Cristo fala para essa igreja: abrace o meu evangelho. Abrace de forma apaixonada, porque Ele é o tesouro para o seu coração. Ele é que vai refinar você, Ele que vai sustentar você no tempo da perseguição. Ele é que vai ser para você a regra de dizer: cara, não é assim. Nós precisamos ser transformados. É o evangelho que vai transformar a sua mente, o seu coração, para que você não seja aculturado, moldado segundo os padrões desse século, como o apóstolo Paulo nos recomenda em Romanos capítulo 12. E o evangelho nas nossas vidas é um ato de graça de Deus, porque é Deus nos buscando, é Deus trazendo a sua presença a nós. E esse que fala com a igreja é o verbo encarnado de Deus, é o Deus que se fez homem para assumir a nossa morte, e por meio da sua morte nós temos vida, perdão, reconciliação. Por meio da sua ressurreição nós temos a glorificação. O chamado de Cristo é para que a gente abrace o evangelho, que é transformador. Não tem nada mais transformador do que o evangelho. Não tem verdades tão importantes e eternas como as verdades do próprio Cristo. Pedro reconhece isso de forma muito humilde. Ele diz: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O segundo convite é: vista-se de santidade. Quando Jesus Cristo diz que essa igreja está nu, a expressão ali não é totalmente despido. Ele está falando de uma vestimenta em que ela não é completa, em que ela deixa a nudez sendo exposta. Como se fossem os andrajos de um mendigo. Como se fossem as roupas rasgadas de um mendigo. Por isso ele diz: pobre, miserável, nu. E ele diz: vista vestes brancas. Porque se Laodiceia era conhecida pelas suas lindas vestes de lã negra, essas vestes que eram uma fonte de riqueza deles, elas não poderiam expressar e não poderiam ser mais valiosas e mais belas do que as vestes de santidade, as vestes brancas da grande multidão que celebrará as bodas do Cordeiro. E o chamado de Jesus aqui é que nós precisamos ser impactados por uma santidade que vai nos tirar do lugar. Uma santidade que vai fazer com que os nossos corações, eles ardam novamente por viver com Deus e como Deus deseja que vivamos. A quarta verdade dentro desse ponto é que nós somos chamados a ter os olhos voltados para a eternidade. O texto diz que a gente precisa colocar colírio nos nossos olhos, para que nós tenhamos os olhos abertos, porque nós éramos cegos. E como Laodiceia era perita nesse colírio com pó frígio, nada melhor do que esta analogia de Cristo. E vocês são cegos, vocês se veem de forma errada, vocês têm visão distorcida de vocês, então tratem os seus olhos. Como que eles trataram? Com a palavra, com a santidade. Os olhos de vocês estão focados para a riqueza desse mundo, estão focados para as coisas desse mundo, os olhos de vocês precisam ser lavados para que vocês comecem novamente a olhar a eternidade. E aí então vem uma repreensão amistosa. Ele diz: repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. E a palavra amor aqui, que é a palavra filéu, é um amor de amigo. É Jesus Cristo olhando para os discípulos e dizendo para eles: cara, eu não chamo vocês mais de meus servos, mas eu os chamo de amigos. E essa repreensão, embora dura, embora assertiva,
quando fala assim, estou a ponto de vomitar vocês, ela também é amistosa, porque o amigo tem coragem de dizer para o outro, não é assim. É o amigo que tem coragem de dizer assim, você está errado. Alguém que não tem coragem de fazer isso com você, ele é um bajulador, ele é um hipócrita. Mas o amigo não, o amigo repreende aquele a quem ele ama. E ele diz que eu só disciplino, ele usa aqui Provérbios, onde a palavra diz que o pai só disciplina aquele a quem ele ama. E o texto nos ensina que o Espírito nos chama a vivermos a graça de Deus dessa forma. São 10h38. E nós vamos celebrar a mesa do Senhor. No próximo encontro, nós vamos ter a parte B dessa mensagem. Nós queremos honrar aqui o pessoal da Escola Bíblica Dominical. Às 10h50 nós precisamos estar em sala de aula e os professores se prepararam para isso. E nós então vamos celebrar a ceia do Senhor, dentro dessa visão da graça. O Espírito que nos chama a vivermos quem Jesus é. E Ele é esse que nos deu essa mesa maravilhosa para lembrarmos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Ele entregou o seu corpo por nós. Que Ele derramou o seu sangue por nossos pecados, por nossas vidas. E eu convido os irmãos então, assim convidando o pastor Josias, que vai celebrar a mesa conosco nessa manhã, e para nós, a vivermos sim, o chamado a conhecermos Jesus, a termos uma visão séria sobre a igreja, e a vivermos a graça dEle, por meio da mesa que o Senhor nos chama. Amém e amém. Queridos, eu quero nessa hora orar ao Senhor, mas eu passo ao pastor Júlio a ministração da ceia, do pão e do vinho, e nós vamos celebrar o Senhor juntos com muita alegria. Esse momento, e logo após a ministração do pão e do vinho, as crianças vão cantar e nós vamos louvar junto com elas, e depois o pastor Júlio impetrará a bênção do Senhor. Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, te agradecemos, ó Deus, por esses elementos que estão postos aqui sobre a mesa, que falam do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, que por amor se deu por nós, tomando o nosso lugar, nos redimindo, nos justificando, e, ó Deus, com a sua ressurreição, garantindo também a nossa vida eterna. Deus amado, que ao ingerirmos esses elementos, ó Deus, símbolos, ó Pai, do corpo e do sangue do Senhor Jesus, as nossas vidas sejam renovadas, a nossa força seja renovada para as lutas de cada dia, e que nos sintamos como corpo vivo do Senhor, como igreja do Senhor. Por isso, nos abençoa ao recebermos das tuas mãos o pão e o vinho, símbolos da graça maravilhosa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, convido você a ficar em pé. Você que vai celebrar a mesa conosco. Porque na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e Ele repartiu com seus discípulos, e dando graças, Ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei dele todos, disse o Senhor. Lembra que nessa mesa estava Tomé, o que duvidaria da ressurreição. Estava Pedro, que negaria Jesus 3 vezes. Estava Judas, que o trairia. Estavam os demais que fugiriam. E todos eles, de alguma forma, se espelham, nós nos espelhamos neles. Muitos de nós aqui já traiu, já negou. Muitos de nós aqui já duvidou e até se escondeu. Mas a Bíblia diz que aquele que é o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas e ele busca as suas ovelhas. Todos esses, fora Judas, que tirou a própria vida, foram buscados por Jesus na ressurreição. E um a um foram encontrados por Ele e resgatados o seu ministério, o seu chamado e a sua identidade de filhos. E essa mesa é esse resgate do Senhor que nos faz lembrar dia após dia que o trigo foi esmagado, se tornou o pão, para que nós pudéssemos hoje ser alimentados. E assim Cristo fez, e assim eu o convido
a cada um de vocês a comerem do pão nesta manhã. Comamos do pão, disse o Senhor. De semelhante forma, Jesus toma o cálice e ele diz: este é o sangue, esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Esse terceiro cálice que Jesus Cristo pega na mesa, na festa da Páscoa, o último cálice, era o cálice do Messias, era o cálice da ira de Deus que o Messias beberia, o servo sofredor beberia. Mas ele toma e diz: eu vou beber. E ao beber eu distribuo a vocês não mais o cálice da ira, mas o cálice da graça, do amor, do perdão, da redenção. E ele disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Sangue que nos perdoou de todos os pecados. Ele que é propiciação pelo meu pecado, pelo seu pecado, de todo mundo. Sangue redentor, sangue que não pintou só os umbrais de nossas portas, mas pintou os nossos corações, e nunca mais o pecado, nunca mais a morte, e nunca mais Satanás poderá dizer: você é meu servo, porque pelo sangue de Cristo, nós nos tornamos servos de Deus, nós nos tornamos filhos do Altíssimo, nós nos tornamos família de Cristo, noiva de Cristo e corpo vivo de Cristo. Tomai e bebei dele todos, disse o Senhor, até que ele venha. E ele virá. Celebremos ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos
Recebamos a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amém de Deus, a origem de toda a criação, o amor de Deus Pai, amor radical, amor imutável, as consolações e a voz do Espírito possa ecoar na sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre sua família, sobre todo o povo de Deus, até que Cristo venha e Ele virá, o povo diz amém e amém, Senhor. Queridos, Deus abençoe. Vamos às nossas classes da EBD. E a você que vai para a sua casa, para o seu lar, vá em paz, que o Senhor Jesus lhe abençoe. Só coisa boa. Queríamos falar que estamos renovando aí as crianças para cantarem conosco, tá? A Bia está estreando aqui hoje, né, Bia? E dizer que o Davi não é mais criança não, agora ele é pré-adolescente, tá? Então nós precisamos de uma outra criança para estar conosco junto com o Davi aqui.